Pesquisa de clima vai dar para você uma oportunidade para você mensurar. Então, fica de presente aí para você, tá? Um template também para você poder utilizar e gerenciar o clima de vocês através dessa pesquisa. Então, além disso tudo que eu comentei aqui com vocês, né, sobre o que é conceito de clima, quais são os sinais, etc., vou deixar aqui para vocês no final um template pronto, baseado nessas metodologias utilizadas nessas empresas globais, nessas empresas que já passaram por essa etapa de crises de clima, tá? Então, inclusive, Nubank, tá bom? Então, vou dar para vocês essa ferramenta, esse template de pesquisa de clima que vocês podem rodar na tua empresa. E é muito fácil, é basicamente um formulário que eu vou mostrar já já para você, que você vai pedir para os funcionários responderem, que as respostas são confidenciais, que obviamente você não vai perseguir ninguém, tá? Quanto mais as pessoas sejam honestas, elas serem honestas com a resposta, melhor, porque mais você vai poder ajustar e ter pontos de oportunidade cada vez melhor e mais claro, tá? Então, você vai deixar claro para os seus funcionários de que aquela pesquisa serve exatamente para você observar quais são as prioridades que devem ser ajustadas para melhorar o clima, beleza? Muito que bem, então vou abrir para vocês a ferramenta em si. Vamos ver aqui um template no formato completo. Vou mostrar aqui para você. Então, vocês vão enviar exatamente esse link para os seus funcionários, ou você mesmo pode pedir para cada funcionário responder abrindo um link novo, pode ser do seu próprio computador ou um computador que tiver na tua empresa. Então, cada funcionário vai responder essa pesquisa de clima, sempre pontuando de 1 a 5, sendo que 1 discorda totalmente com a sentença e 5 concorda muito, tá? É como se fosse estrelinha. Se a pessoa vai dar uma estrelinha, é ruim. Quando ela vai dar 5 é porque é muito bom. Então você explica isso para as pessoas, tá? O método. Eu já vi pessoas que tiveram o maior susto porque elas aplicaram isso sem explicar o método. E aí ela percebeu que os funcionários tinham entendido que 1 é muito bom e que 5 era muito ruim, tá? Mas não, ao contrário. Você tem que dizer para os seus funcionários que 1 é muito bom, 1 é muito ruim e 5 é muito bom, tá bom? Que concorda plenamente com aquela sentença, tá bom? Espero que vocês não tenham ficado confusos aqui com a minha própria confusão. Bora lá, então. A primeira pergunta é: vejo e percebo exemplos claros de trabalho em equipe. Discordo totalmente ou concordo totalmente? Claramente que a pessoa pode colocar 2, 3 ou 4, né? Para também ter uma gradação. Não é um tipo de pergunta com resposta sim e ou não. Não, existe uma gradação. Quanto mais perto do 5, melhor. Idealmente, se a pessoa já está respondendo entre 4 e 5, significa que é maravilha. Esse aspecto aí é visto dentro da tua empresa. Agora, se na tua empresa não existe trabalho em equipe, existe muita competição interna, a tendência é que a tua equipe vá responder 1 ou 2, tá bom? Vamos aqui para outra pergunta. Tenho clareza das minhas metas na empresa? Discordo totalmente, se a pessoa colocar no 1, ou concordo totalmente. Esse também é muito bom, porque aqui, quanto mais as pessoas entendem quais são as metas, ou seja, quais são as tarefas, o quanto aquelas tarefas que elas executam hoje, como que está conectado com as metas da empresa, ótimo, aí a pessoa vai ter tendência de responder 4 ou 5. Geralmente as pessoas de vendas costumam ter isso muito claro, porque é fácil, é faturamento, né? Agora, se você pega equipes de tecnologia, geralmente eles têm uma certa dificuldade ali de entender o quanto aquelas melhorias, aquelas codificações, aquelas programações estão diretamente relacionadas com o faturamento da empresa. Ou até mesmo alguém, por exemplo, de RH, pode ser também. Alguém que tem muita dificuldade. RH não, mas talvez áreas mais distantes, né? Se você tiver na área do jurídico, enfim, até pode ser RH mesmo também. Às vezes tem uma meta ali de turnover ou uma meta de clima, mas o quanto que isso está conectado diretamente com o faturamento da empresa, entendeu? Então é mais difícil, diria assim, você conseguir traduzir uma meta, uma tarefa de uma pessoa de RH se transformar em faturamento. Existe sim possibilidades, existem formas de mensurar isso, tá, gente? Não tô falando que é impossível, até porque eu ensino isso para as pessoas.
Mas é exatamente isso. Então, quanto mais as pessoas tiverem clareza das próprias metas conectadas com o crescimento da empresa, maior o nível de comprometimento, porque a pessoa sente que elas fazem diferença ali na ponta, tá? Outra pergunta. Vejo e percebo exemplos de comportamentos alinhados com a cultura da empresa na equipe. Ou seja, se você já tem uma cultura muito bem clara, por exemplo, se você tem uma cultura da excelência, uma cultura de bom atendimento ao cliente, etc., né? E você fala isso para os funcionários, que você espera isso, quanto mais os funcionários também tiverem esse comportamento de excelência, de bom atendimento ao cliente, mais eles podem dizer que todo mundo está alinhado. Agora, se tiver alguém ali no meio da tua empresa que fala isso na sua frente, que atende muito bem os clientes, que tem uma cultura da excelência, que mostra só uma parte do trabalho para você, mas por trás faz totalmente de outro jeito, maltrata os clientes, enfim, maltrata os funcionários, faz, pinta ali o set, entendeu? Dentro da tua empresa, mas você não tá vendo, geralmente é aqui que estoura. Quando você vê que tem alguém ali, um inimigo oculto, digamos assim, sabe? Alguém que tá ali prejudicando a sua empresa do lado de dentro, tá? Então aqui também é muito interessante, é uma sentença que as pessoas costumam deixar bem baixo no score de 1 ou 2, então elas costumam colocar 1, 2 ou até 3 mesmo, quando existe alguém ali dentro da tua empresa que é totalmente discordante com aquilo que você acredita, tá bom? Outra pergunta. Sinto orgulho de trabalhar nessa empresa. Concordo totalmente ou discordo totalmente? Aqui tá ao contrário, tá, gente? Na verdade, eu discordo totalmente de um lado e concordo do outro. Depois eu vou ajustar, tá bom? Então, é importante que toda vez, quando as pessoas colocam, né, mais perto do 5, é porque elas sentem sim de verdade orgulho. Agora, quanto mais perto do 1, mais assim você tá vendo que tá tendo problema de clima. Elas não sentem orgulho de trabalhar na tua empresa, tá? Mesma coisa que também aqui tá ajustado, eu preciso ajustar, né, de um lado para o outro aqui. Então, vamos lá. Vejo e percebo que aprendo algo novo todos os dias ou na maioria dos dias. Maravilha! Se a pessoa coloca concordo totalmente, então entre 4 e 5, né, perto do score mais alto, maravilha, significa que a pessoa está engajada, ela está se sentindo desenvolvida, ela está sentindo que todos os dias ela está aprendendo algo novo. Isso também é muito estimulante, tá, para um funcionário. Então, isso é muito bom, positivo. Agora, se ela está colocando 1, 2, claramente ela está desestimulada. Qual o nível de motivação? Provavelmente está lá no pé, entendeu? Então, isso aqui também dá vários sinais interessantes. E principalmente quando esse sinal está baixo, significa que você tem que promover talvez mais treinamentos. Promover treinamentos que tenham a ver com o crescimento da tua empresa, tá? Não é treinamentos à toa, ai, vamos lá todo mundo aprender Excel, ai, vamos lá todo mundo aprender pacote Office. Não é isso, entendeu? Tem que ser algo que esteja diretamente relacionada ou algo que vai sustentar o crescimento da tua empresa. Então, quais são esses treinamentos que você vai promover? Pode ser desde coisas de gestão de conflito, coisas sobre um novo patamar de comportamento, treinamento sobre comunicação, pode ser até mesmo coisa mais técnica, né? Se for algo relacionado ao faturamento, então técnicas de negociação para a equipe de vendas, enfim, né? Aqui o céu é o limite. Vamos seguir aqui. Sinto que sou valorizado por minhas contribuições. Aqui também tá, né? Tá trocado, eu preciso depois ajustar. De alguma forma tá trocado aqui, mas eu vou arrumar. Quanto mais perto do 5, melhor, porque mais a pessoa se sente valorizada com as contribuições. E quanto mais perto do 1, também mostra que tem oportunidades em relação ao clima. Pode ser que você vá ver que as pessoas que respondem num score muito baixo para essa sentença, sinto que sou valorizado com minhas contribuições, são pessoas, né, que elas não se sentem valorizadas, claro, porque se está uma sentença com score baixa, porque ela não vê isso acontecendo. Então, você precisa ficar atento se você é um tipo de CEO, um tipo de executivo, ou se os seus líderes é um tipo de líder que mais cobra do que elogia, você entendeu? Que mais cobra, que mais dá bronca, que mais orienta para ajustar o processo do que reconhecer coisas bacanas que já estão sendo feitas no dia a dia. Então, também aqui pode dar sinais de que há algo ali, ajuste de comunicação é possível, só o fato de você ajustar vai mudar essa percepção também de valorização dos funcionários, tá?
Vejo e percebo exemplos claros de que os compromissos são honrados pela equipe. Pois é, isso aqui também. Quanto mais alto for, melhor, porque significa que aí sim a pessoa vê ao longo, né, com seus pares, de que as outras pessoas também estão honrando os compromissos que elas já tinham falado antes. Ou seja, é uma equipe de alta performance, é uma equipe de excelência, porque o que se estabelece como combinado está entregue na hora certa, no dia, né, concordado, combinado. Então isso é muito bom. Agora, quanto mais baixo, significa que a tua equipe está desorganizada. De alguma forma, ela está se comprometendo a algo que elas já sabem de antecedência de que elas não vão conseguir entregar. Então, são pessoas que estão se sentindo provavelmente sobrecarregadas, são pessoas que provavelmente elas não estão se sentindo com capacidade de negociar os prazos na hora certa, entende? Então é importante você observar também, porque isso também impacta no clima da tua empresa, tá? Quando você vê que não somente uma pessoa passa por uma situação de não conseguir sustentar e honrar o compromisso, como também um grupo como um todo percebe que, no geral, as pessoas não conseguem sustentar o compromisso, até mesmo a começar por você, empresário ou empresária, tá? Então é importante você também ser o exemplo dessas questões, tá bom? Então, antes de você mexer cada uma dessas sentenças e você exigir dos seus líderes, veja você também se você também precisa trabalhar algumas questões suas como representante máximo da tua empresa. Porque quanto mais você for próximo daquele cultura, daquele clima, na verdade, né? Você tem uma postura que você espera que os outros funcionários tenham em relação a isso, né? Dessa visão mais analítica. Isso aqui é super estratégico que eu tô passando para você. Então, quanto mais você dedicar tempo para isso, você observar, ter uma visão de causa raiz e não só de execução, melhor, porque mais você está elevando o padrão, mais ainda você está demonstrando a mudança através do exemplo, tá? Então, aqui também vale um recado para você, como empresário, ficar de olho quais são as transformações que você precisa fazer também como líder número 1, tá bom? Aqui, isso aqui tá repetido, né? Ah, não, aqui, ó. Veja e perceba exemplos claros de reuniões que terminam com decisões claras e todos sabem o que deve ser feito. Isso é muito bom. Isso aqui é para você descobrir se está tendo muitas reuniões na tua empresa que não serve para nada, entendeu? Quanto mais as pessoas colocarem aqui que elas discordam, tá no nível 1, 2, mais denota que a sua empresa é uma empresa caótica, em que as pessoas ficam entrando em reunião atrás de reunião, mas não tem nada costurado. Ninguém sai com tarefas definidas, com datas definidas para serem executadas. As pessoas sentem que está perdendo tempo nesses espaços. Então é muito importante você perceber dentro dessa ferramenta, dentro dessa sentença, que tem a ver com a excelência no dia a dia na sua reunião, tá bom? Agora, quanto mais perto do 4 e 5, maravilha, significa que você está fazendo muito bem, ou seja, as reuniões são muito produtivas e claras, quem é que faz o quê, tá bom? Gente, eu acho que tá acabando, maravilha, tá acabando, então falta só mais duas perguntas. Vejo exemplos claros de priorização e coordenação das atividades, isso aqui também, quanto mais perto de 4 e 5, melhor, porque aí significa que aí as pessoas percebem que está tendo uma organização, que as equipes conseguem se coordenar, elas conseguem se ajustar e mais do que isso, trabalham em equipe, existe esse trabalho em equipe. Agora, quanto mais perto do score 1, 2, aí sim demonstra também uma outra oportunidade do tipo, provavelmente não está tendo priorização, está tendo muita demanda, mas as pessoas não sabem o que tem que ser feito de uma forma mais urgente, entendeu? Então é importante você também considerar aqui, e se sair baixo, é importante você aplicar algum tipo de treinamento relacionado à priorização para os seus funcionários. Isso também é super fácil. Para cada sentença aqui, tá bem, gente? É importante dizer que existe um treinamento específico. Por isso que é tão legal aplicar pesquisa de clima. Idealmente, vocês aplicarem a cada 6 meses para ver o que melhorou, o que continua igual, o que piorou, entendeu? Porque aí você vai a cada 6 meses percebendo o que pode ser promovido em termos de treinamento para a tua empresa ou de melhorias que podem ser feitas em termos de comunicação, negociação, visões, então estabelecer metas, como é que você constrói metas de uma forma que a pessoa entenda que as tarefas delas estejam conectadas diretamente com o crescimento da empresa, como que elas contribuem. Essa é uma das coisas mais básicas, então para cada sentença
existe um treinamento. Então, tá vendo como essa ferramenta ela é estratégica? Porque ela te dá uma visão do que você deve priorizar, ter um olhar de águia lá do alto, você como empresário e empresária, tá? E última sentença aqui, nos últimos meses incorporei na minha rotina um ou mais hábitos saudáveis. Isso aqui fala sobre como que a pessoa está se cuidando. Aqui é um tema muito interessante para você saber, né, o quanto que os seus funcionários estão tendo tempo para eles mesmos. Então, quanto mais baixo é o score, se for 1 ou 2, a maior parte das pessoas responde 1 ou 2, para isso significa que de alguma forma vai estourar algum problema de saúde, tanto física quanto mental na tua empresa. Então, fique de olho aqui. Se você está percebendo que o score está muito baixo, promova algum tipo de bem-estar, algum tipo de treinamento que fale sobre a importância de ter uma boa rotina, uma rotina saudável, com menos estresse. E o que as pessoas podem fazer para incorporar essas micro-rotinas? Vou dar um exemplo. Você sabia que o poder de respirar 5 minutos de uma forma atenta, de uma forma que esteja com uma atenção plena para aquilo, é o suficiente para oxigenar o seu cérebro de uma forma até a mais do que 80% do que o normal, porque a maior parte da nossa respiração é muito superficial, então o fato de você ter respiração profunda e atenta por 5 minutos é capaz de reduzir o estresse e as pessoas voltam com mais foco e tranquilidade. Então, olha só, um hábito simples de 5 minutos para parar por dia é o suficiente de promover um hábito positivo. Então, coisas como esse. Então, também para isso, caso o score for muito baixo, você consegue também promover ali uma melhoria, tá bom? Então, boa sorte para você. Aqui tem várias sentenças. Isso aqui é um método utilizado pelas melhores empresas para se trabalhar no mundo. Claramente, isso aqui não é cópia de nenhuma empresa. Eu peguei muito a metodologia dessas empresas e transformei aqui de uma forma que seja mais conciso, mais pocket, né? Digamos assim, uma versão mais minimalista para que vocês possam operar. No geral, as grandes empresas têm muito mais sentenças, elas têm em torno de 45 sentenças para serem avaliadas. Aqui deve ter em torno de 20, menos até, deve ter uns 15, tá? Então, em vez de ter 45, vocês têm aqui 15, 10 sentenças para serem avaliadas. E isso é o suficiente para você começar a trabalhar clima. Tenho certeza que o fato de você já trabalhar fazendo a partir, né, dos resultados dessa pesquisa de clima vai gerar resultados tremendos na tua empresa em relação a clima, tá? E automaticamente vai ter muito mais engajamento, muito mais retenção, muito mais comprometimento das pessoas com a tua empresa. Fechou? Agora sim, fui!